no ano retrasado, houve um momento que o Evander entrou no time do Vasco. E aí ele entrou nesse time do Vasco no lugar do Nenê, quando o Nenê vivia uma boa fase. E aí foi inevitável a comparação. Não dá para o Nenê não jogar e jogar o Evander. Quando na verdade, o Evander deveria ter jogado ao lado do Nenê. Pergunta capciosa. Hoje você trocaria Nenê por Evander? Boa pergunta. Quem é que você escalaria de titular hoje no time do Vasco, tendo os dois Ótima pergunta. Na mesma posição. Tem que botar. Não pode adaptar o problema é hoje ser depois de ontem. Ótima pergunta significa que ele não quer responder. Não é isso. Qual é o Nenê? Qual é o Evander? Nenê de hoje, Evander de hoje. Dá para responder hoje e dá para responder ontem. A resposta de hoje, depois de ontem, claro, Evander, Rei, coisa e tal, etc. A resposta de ontem é bem mais complicada. Porque o Evander não tinha feito o que fez, né? Não tem elenco que não equilibre experiência, idade, velocidade, altura, maturidade, experiência de conquistas. Você tem que ter esse equilíbrio para elencos de sucesso. Né? E o Vasco teria no Nenê um jogador importante. Foi uma perda, sim. Perdeu o Nenê, está pesando no elenco do Vasco. Vai pesar dentro da temporada. Mas é importante ter esse tipo de menino. O que eu acho mais legal no Evander, fora a inteligência dele, a capacidade de jogo dele, é a utilidade dele para o time. O time precisa de jogadores assim. O Zé gosta de jogadores assim. E até se defende no discurso da garotada para poder usar uns caras assim. Não, temos que usar garotas. Ele quer, ele gosta de jogador de velocidade. O time dele tem que ter essa pegada. A cara de jogo do Zé é essa. E aí ele se encaixa legal, não é só porque menino. Mas quando colocaram os dois, e chegaram a colocar, mas aí o Evander teve que jogar mais de volante do que Sim, que aí o Evander volante puro. Então, volante puro. E aí não era dele. Muda. No início, né? Mas quando ele jogou elogiado. Mas quando ele chegou para jogar. Tem qualidade, mas não é a dele. Quando ele chega para jogar, você imagina, o moleque tem 17, 18 anos. Ele chega para jogar para substituir o Nenê. Aí a imprensa compara, a torcida compara, né? O pessoal da imprensa, né, Marcelo? Todo mundo compara. E é óbvio que não vai jogar. E o Nenê não vivendo a fase atual. Vivendo uma fase bem melhor como ele viveu com a camisa do Vasco. Então, é difícil assim. Marcelo, a gente quer ver a garotada sendo lançada, etc e tal. Mas tem os dois lados, né? O Dorival Júnior adora garoto também. Esse dia eu fiz uma reportagem com ele, já lançou mais de 20 desses 15 na seleção. Hoje já trabalhou, lapidou, passou Felipe Coutinho no Vasco, com o Neymar, para citar só dois exemplos, não sabe? Ele não foi o primeiro a lançar o Neymar, não, mas... Não é, mas lapidou. O Neymar e Ganso no time. Pegou a fase que estava em formação, uns ele lançou, outros ele lapidou, enfim, participou. Só que agora no São Paulo ele quer a mesma coisa. Só que o primeiro jogo que botou 6 meninos não funcionou, ele já falou, calma, também não dá para fazer. É o Fluminense do Abel. Demora. Põe um monte de menino, leva umas pancadas aí e começa a reagir. E aí ganha de 4-0 como ganhou o Vasco, que legal, o Evander, mais o fulano renovou a idade e tal. Você tem exemplos que não dá para pôr todo mundo e levar pancada, o torcedor vai atrás. Mas eu acho que você tocou num ponto aí que é importante também no discurso do Zé. O Zé tá ficando mais malandro também, né? Rodagem, né? Vai ganhando uma rodagem, ele continua sendo um cara ético, correto e tal, mas vai interpretando melhor as coisas do futebol para trazer para o discurso, né? Dorival Júnior quer botar os garotos para jogar. Aí o São Paulo vai lá e contrata Diego Souza, Preles... Nenê, Anderson Martins, ninguém é garoto aí, né? Mas todo mundo chega como reforço, e reforço é para jogar. Né? Então, por isso que também ele tem que ir dosando isso. Não, mas espera só um pouquinho. Você fala como se o Dorival não fosse participante dessa escolha. Ele foi. Mas o caso do Nenê e do Trellis, ele deu entrevista dizendo que não era bem o que ele queria. Ele riscou a bombinha. Duvido. Você deu um duvido. Não era a minha prioridade, foi o que ele disse. Eu acho que ali a minha impressão, né, até falando com gente lá de dentro, é que tem um trabalho de discurso, né? Quer dizer, o São Paulo, que deu muito errado no ano passado, está se reforçando com gente cascuda para enfrentar um ano de reconstrução, coisa e tal. E essas contratações vão por aí. Mas só eles não bastam. Então eu acho que tem o Dorival segurando o discurso de mescla, de mais base, enquanto isso o Raí, nosso Ricardo Rocha, etc., mandando ver na contratação dos cascudos. Na sequência nós vamos falar do São Paulo, mas eu acho que ainda não perde o gancho, porque o gancho é o seguinte, o Zé Ricardo também reforça o discurso dos jovens. O
porque ele sabe que não vai vir tanto reforço assim. Exato, mas eu estou falando, é uma necessidade. Ele já fez a leitura da situação do Vasco, não vai chegar um monte de gente aí, não vai chegar Nenê, na verdade foi embora. Souza, esses caras aqui no Vasco não vão chegar. Quem eu tenho para trabalhar são os garotos. Então, principalmente depois de um 4-0, sem dúvida, é hora de reforçar o time. O comportamento oposto a que ele viveu no Flamengo. Porque ele é campeão da Copinha. Naquele time da Copinha, né, César, Léo Duarte, Viseu, Ronaldo. E aí o que você imaginava? Bom, o técnico que foi campeão com os caras vai usar os caras em cima. Só que aí ele chega para trabalhar e um dia chega o Rômulo, contratado, né, que o Flamengo, né, investe no jogador. No outro dia chega o Diego. E aí chega outro, Everton Ribeiro. Aliás, tem um episódio lá. Aí o técnico diz, peraí, se os caras estão contratando, como é que eu vou botar a molecada para jogar? Mas o que eu estou dizendo aqui, que me chamou a atenção, é um dos nossos objetivos, é daqueles que não tem dinheiro para contratar. Porque se chegar lá pro Zé e falar assim, olha, tem 1 bilhão para você comprar aí, e vai falar para você, não, eu quero lançar a garotada, não vai, cara. É uma necessidade. Uma necessidade que deu certo desde que Leão também não tinha ninguém. E arrumou o Robinho, foi 8º colocado e foi naquela era diferente. De 8º saiu campeão e saiu uma dupla maravilhosa, Diego e Robinho. E aí, pô, mas que legal lançar os garotos. Ela citou o Flamengo, tem uma crítica que se faz internamente lá na Gávea, no Ninho do Urubu, Zé Ricardo, que ele teria assumido um compromisso com os garotos na virada do ano. Ele assumiu no começo de temporada, na verdade, né? De 17 para 18? De 16 para 17. Quando ele completou a temporada e o Flamengo terminou bem, né? E aí ele sentiu que estava com mais prestígio, ele chamou os garotos para conversar e falou assim, agora eu vou abrir espaço para vocês. Marcelo, com outras palavras, ele disse isso aqui. Não abriu. Conseguiu cumprir a promessa. Ele disse isso aqui, eu lembro muito bem, eu estava no programa, estava de férias, enfim, e aí ele estava sentado aqui e eu perguntei isso, Zé, você foi campeão com os caras e a crítica que você sofreu ao longo desse ano foi não dar oportunidade para os garotos. Ele disse o seguinte, olha, o momento que eu chego, eu precisava de uma afirmação. Eu precisava me garantir como técnico, me estabelecer como técnico. O momento não era para pegar a garotada e colocar para jogar, era para usar os mais experientes. Porque na hora que a coisa não vai bem, né, os experientes têm suporte para aguentar. Claro. E ele disse, mas a partir de agora não, agora já está mais... Então ele deu essa senha aqui.